Olá, eu sou o Padre Jean Paul, da Diocese da Campanha, pároco de Careaçu, Minas Gerais, e quero saudar a todos vocês que estão participando desta semana de atualização catequética da Paróquia São Benedito de Passos. Saudando todos e cada um de vocês, eu quero agradecer ao meu irmão e amigo, Padre Gilvair, pelo convite que me foi feito para refletir um pouquinho com vocês sobre a igreja que somos e a igreja que seremos depois desta pandemia. Eu gostaria de propor a vocês 7 pontos para a nossa reflexão. Usando este número bíblico simbólico, eu gostaria de convidá-los a pensar, a refletir sobre estas 7 questões que me parecem fundamentais para o nosso ser igreja diferente, renovada, depois deste isolamento social. O primeiro ponto que eu proponho a vocês é redescobrir as nossas origens. E nas nossas origens cristãs está a igreja doméstica. O isolamento social que nós estamos vivendo, com igrejas fechadas, impedidos de participar da vida comunitária, tem nos feito redescobrir a importância da igreja doméstica. É verdade que antes da pandemia, muitos de nós havíamos esquecido da igreja doméstica. Já não rezávamos em casa, rezar em família então nem se diga. Muitas vezes reduzíamos a nossa vida de fé à participação no culto comunitário. Então nós estamos redescobrindo a igreja doméstica. Mas é preciso que ela perdure depois da pandemia. A igreja doméstica, além de estar na raiz da nossa fé cristã, ela é o primeiro lugar da experiência cristã da fé. Os pais devem ser os primeiros educadores da fé. Antes da vivência da fé em comunidade, na paróquia ou na diocese, a igreja doméstica está sendo redescoberta de forma obrigatória, mas ela precisa permanecer na nossa prática cristã depois da pandemia. O segundo ponto é revalorizar o sacerdócio batismal, superando todo o clericalismo. Nós nunca vamos valorizar de fato a igreja doméstica se nós não compreendermos isso, que todos nós batizados pelo batismo somos sacerdotes, profetas e reis. Podemos celebrar, cultuar, adorar a Deus. Devemos anunciar a sua palavra e precisamos coordenar as coisas da nossa vida cotidiana de modo a instaurar o reino de Deus. Sacerdote, profeta e rei. O sacerdócio comum, o sacerdócio batismal, é o fundamento da igreja doméstica. Nós podemos celebrar o mistério de Cristo nas nossas casas, rezando, partilhando a palavra, louvando a Deus e suplicando a Ele, porque todos somos sacerdotes. Nós não temos um padre em cada casa e nem precisamos. Precisamos sim redescobrir o sacerdócio batismal e revalorizá-lo, superando toda forma de clericalismo. O que é o clericalismo? É essa dependência doentia do padre. Vocês já ouviram aí na paróquia de vocês, eu já ouvi muitas vezes na minha, o padre vai à reunião, porque se ele não for, eu também não vou. Hoje vai ser missa ou é o ministro que vai fazer celebração? Tem lugares em que se é o ministro, o povo sai da igreja. Precisamos vencer este clericalismo e redescobrir e revalorizar
o nosso sacerdócio batismal. Terceiro elemento para a nossa reflexão: retomar a consciência de pertença à comunhão do corpo místico de Cristo. Outra vez o batismo. O batismo nos insere no corpo místico de Cristo. Mas nós fazemos pouco caso desta verdade da nossa fé. Somos membros de um só corpo, o corpo místico de Cristo. E esta comunhão do corpo místico de Cristo antecede a nossa comunhão pessoal com Cristo, inclusive a nossa comunhão na Eucaristia. Para comungar da Eucaristia, eu preciso estar em comunhão com o corpo místico de Cristo, ao qual eu pertenço pelo batismo. Não sei se vocês viram, mas Dom José Carlos, bispo de Divinópolis e presidente do nosso Regional Leste 2, publicou um artigo primoroso chamando-nos a atenção para esse fato. Eu convido você, se possível, depois a ler o artigo de Dom José Carlos, porque ele nos chama a atenção para isso. Ele diz lá no seu artigo: tem gente aí dizendo que está com saudade da comunhão, que os bispos e os padres precisam devolver a missa à igreja. A igreja tem fome da Eucaristia. E ele então argumenta e questiona dizendo assim: a igreja tem fome da Eucaristia? A Eucaristia tem sido celebrada. O corpo místico de Cristo está alimentado da Eucaristia. Eu confesso a vocês que nesse período de isolamento social, eu tenho celebrado mais a Eucaristia do que celebrava no antigo normal. Eu sou professor, sou coordenador diocesano de pastoral, tenho algumas atribuições fora da minha paróquia. Então, agora com o isolamento social, eu consigo celebrar aqui na minha paróquia todos os dias. Então, o corpo místico de Cristo está alimentado da Eucaristia. E Dom José Carlos diz no seu artigo: quando um membro deste corpo comunga, é todo o corpo que comunga. Este isolamento social é uma oportunidade que nós estamos tendo de retomar a consciência da nossa pertença a este corpo místico de Cristo. Se eu comungo, todo o corpo de Cristo comunga. Mas o inverso também, infelizmente, é verdadeiro. Se eu peco, todo o corpo místico de Cristo peca. O batismo nos introduziu, nos enxertou neste corpo místico. Nós somos membros deste corpo. Precisamos retomar esta consciência. O quarto ponto para a nossa reflexão: reforçar o nosso vínculo comunitário, local, rejeitando um cristianismo turista ou de entretenimento religioso. É uma questão complexa, mas nós temos muitos cristãos que antes da pandemia tinham transformado a sua vida religiosa apenas no turismo religioso. E nesta semana estavam no santuário tal, e no próximo final de semana no Kairos, e não sei que tal lugar, e na outra semana iam passear na comunidade não sei o quê, e na outra semana aqui, na outra semana lá, e não tinham um vínculo comunitário local. Agora, com o isolamento social, até os santuários estão fechados. As grandes comunidades estão fechadas, não podem receber romarias e montes de gente. Agora nós temos a nossa comunidade local, que nos alimenta na fé, que nos estimula na fé, como está fazendo nesta noite. Por isso nós precisamos reaprender a ser igreja
reforçando esse vínculo local, comunitário. Outro perigo é transformar a vida da fé numa vida de entretenimento religioso. Eu não vou aos shows do mundo, eu não vou à boate, eu não vou a não sei o quê, mas eu vivo nas baladas religiosas. São baladas do mesmo jeito. Isso não é o lugar próprio da manutenção ou da alimentação da nossa vida de fé. Precisamos vencer o turismo religioso e o entretenimento religioso e reforçar o nosso vínculo com a comunidade local. Eu não sou contra o turismo religioso. Ele tem o seu lugar. Ele não pode substituir a vida comunitária que nutre a nossa fé. Eu não sou contra os shows, os acampamentos, as raves e não sei o quê. Eu sou contra que eles suplantem, que eles ocupem o lugar da comunidade eclesial. Por isso é preciso redescobrir o vínculo. Nós estamos unidos, nós pertencemos ao grande corpo místico de Cristo, mas essa pertença se dá numa comunidade concreta. A comunidade do meu bairro, a comunidade da minha paróquia, a minha igreja local, que é a diocese. Quinto ponto, nós precisamos ressituar o lugar prioritário do nosso ser cristãos. O lugar prioritário da vivência da nossa fé. Pois agora com a pandemia, os nossos templos estão fechados. E ou nós somos cristãos no mundo, ou nós deixamos de ser cristãos. É uma oportunidade singular para nós percebermos e reaprendermos que não é dentro da igreja que nós somos cristãos. Dentro da igreja nós aprendemos, nós nos alimentamos, nós recebemos a força de Deus para ser cristãos no mundo. Se as nossas igrejas templo continuarem fechadas por algum tempo, nós continuamos sendo cristãos. Cristãos de uma igreja em saída, como diz o Papa Francisco. Cristãos que vão às periferias, que vão aos pobres, que estão aí no mundo, iluminados por Deus, alimentados por Deus, reforçados e fortalecidos por Deus, mas para ser cristãos no mundo e não dentro da igreja apenas. Sexto ponto, relembrar as diversas formas da presença, tanto de Jesus como nossa. Jesus não está presente só na Eucaristia. Ele está presente na palavra, ele está presente na sua família, ele está presente onde 2 ou mais se reúnem em seu nome, e ele mesmo disse isso. Por isso, precisamos revalorizar estas diversas formas de presença e não cairmos naquilo que o teólogo espanhol González Fals diz, não cairmos na idolatria do Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento é a presença viva e real de Jesus na Eucaristia, mas não é a única forma da sua presença. Ele está presente na palavra, ele está presente na reunião dos irmãos, ele está presente na família, ele está presente onde 2 ou mais se reúnem em seu nome. Mas nós temos que repensar também a nossa forma de presença, porque agora nós estamos impedidos da presença física. Então precisamos aprender que há uma presença virtual. Eu posso me fazer presente virtualmente. E eu, concretamente, estou fazendo isso agora. Estou me fazendo presente virtualmente a você. Você também pode ser presença virtual na vida dos seus irmãos, na vida das outras pessoas, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais, seja por um telefonema, mas seja presença. Não se permita ser ausente,
da vida dos outros. Por fim, a sétima provocação que eu lhes faço é para reconsiderar na vida eclesial e cotidiana o valor da frugalidade. Eu gosto muito dessa palavra, ouvi essa palavra pela primeira vez com muito sentido da boca do santo bispo Dom Luciano Mendes de Almeida. Frugalidade quer dizer simplicidade, pobreza, austeridade. Nós vínhamos imersos não só na nossa vida pessoal, mas também na vida eclesial, num consumismo capitalista. Cada vez queríamos comprar mais coisas e providenciar mais coisas e enfeitar mais não sei o que e colocar mais um apetrecho aqui, mais um apetrecho acolá. E nós não precisamos de tanta coisa para ser felizes. Nós não precisamos de tanta coisa para seguir nosso Senhor Jesus Cristo e com Ele louvar o Pai. Não, nós precisamos sim dar um não a este consumismo capitalista e revalorizar e reconsiderar a austeridade ou a frugalidade que deve fazer parte da nossa vida. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade desta partilha com vocês, eu recordo aqui rapidamente os 7 pontos, sem comentá-los, para que você tenha aí para a sua meditação, para a sua reflexão, estas 7 provocações que eu lhes faço nesta noite. Redescobrir a igreja doméstica, revalorizar o sacerdócio batismal, retomar a consciência de que somos membros do corpo místico de Cristo, reforçar o nosso vínculo comunitário local, ressituar o lugar da nossa vida cristã do templo para o mundo, relembrar as diversas formas da presença tanto de Cristo como nossa e, por fim, reconsiderar na vida eclesial e cotidiana a frugalidade ou a austeridade. O meu abraço para você, o meu abraço ao meu irmão Padre Gilvair, muito obrigado por esta oportunidade. Pense, reflita, nós precisamos sair melhores, como pessoas, como famílias, como igreja, deste momento de isolamento social, que por enquanto é o único remédio que temos contra a pandemia do coronavírus. Meu abraço a você.